Boa noite, poderosas! Hoje estamos começando uma nova série. E essa série que vai começar, ela é uma série muito especial que fala sobre as 5 maneiras de renovar a nossa mente. É incrível o quanto que um mundo tão turbulento, um mundo tão ansioso, um mundo cheio de catástrofes, a palavra de Deus nos ensina em Romanos 12:2. Fala o seguinte, o apóstolo Paulo nos ensina da seguinte forma: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Olha só, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha que coisa incrível. O apóstolo Paulo aqui está nos ensinando que a gente não deve nos amoldar ao padrão desse mundo. Mas o que é o padrão desse mundo? Tudo aquilo que o mundo tem dito que é certo, tudo aquilo que o mundo tem pregado para você acreditar, que sim, todo mundo é ansioso, todo mundo hoje sofre de algum tipo de depressão, hoje o mundo inteiro sofre de pânico, o mundo inteiro sofre de tantas outras coisas, mas o apóstolo Paulo nos ensina que a gente não deve se amoldar aos padrões desse mundo, mas transformáveis pela renovação da vossa mente. Não tem como a gente provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus sem antes a gente não transformar a nossa mente. Pegaram essa chave? Isso é transformador, porque às vezes a gente acha que, poxa, eu não estou provando das promessas de Deus, eu não estou desfrutando daquilo que o Senhor tem para mim. Deus diz que tem coisas boas, mas por que eu não desfruto? E aqui nessa palavra fala, o apóstolo Paulo fala que se a gente transformar a nossa mente, a gente prova da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o interessante aqui na live de hoje, nós vamos estar falando sobre milagres. Que muitas vezes a gente quer tanto algo, quer tanto um milagre do Senhor, a gente pede tanto milagre a Deus, e a gente acha que esse milagre vai mudar todo o nosso destino, vai mudar toda a nossa vida, toda a forma como a gente enxerga a vida. Porque às vezes a gente está enxergando a vida de uma maneira muito negativa e a gente culpa situações da vida. A gente culpa tudo que está acontecendo. Não que você não precise do milagre, não que tudo que esteja acontecendo não seja ruim, mas se a gente pegar esse vício de culpar o mundo inteiro, de culpar todo mundo, de culpar o mundo inteiro, e ficar à espera de um milagre de Deus, um milagre nunca será suficiente. Sempre estaremos precisando de mais, de mais e de mais. E uma história na Bíblia que fala, acerca disso, sobre como realmente não é um milagre que resolve a nossa vida, não é um milagre que traz todas as soluções da nossa vida, é lá em Êxodo. Quero que vocês abram Êxodo 13 e 14. Essa palavra é uma palavra tremenda, é uma palavra que nos ensina muito. Êxodo 13 e o 14. Êxodo 13, quando o pessoal saiu lá de Israel, Deus tirou o povo do Egito, saiu de Israel não, Deus tirou o povo do Egito, tiveram milagres e maravilhas, o pessoal viu o mar vermelho se abrindo, tinha uma coluna de fumaça, uma coluna de fogo e uma nuvem durante o dia para que eles não se queimassem no sol, e uma coluna de fogo à noite para que eles não morressem de frio. Caía maná todos os dias. Então é um povo que via milagre o tempo inteiro. O povo de Israel via milagre o tempo inteiro, todos os dias eles viam milagres. Mas olha que interessante, Deus pediu para o povo ir até a terra prometida, dar uma olhada para eles verem como era a terra prometida. E aí, para ver o que é que eles poderiam fazer, se tinha gente, se tinha que lutar na guerra e tal, o que é que ia acontecer. E algumas pessoas foram espionar a terra prometida e voltaram com algumas informações. Algumas pessoas voltaram de lá com informações bem negativas, mas Caleb
Caleb tinha uma visão positiva. Olha que interessante. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos, tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Caleb, ele teve uma visão completamente positivista da coisa. Ele viu as coisas de forma positiva. Ele tinha confiança que Deus estava com eles, que independente de terem gigantes, pessoas, um exército, tudo naquela terra prometida, eles iriam vencer. Então Caleb, ele tinha essa visão de positividade, de ver o lado positivo, de fé, né? Que a gente chama de positividade, mas na realidade é fé. Caleb tinha essa visão de fé. Então Caleb disse: não, subamos e vamos ganhar essa terra prometida, porque o Senhor está conosco. Só que, o que aconteceu? Alguns israelitas que tinham ido também espalharam para o povo um relatório negativo. Espalharam para o povo um relatório negativo acerca daquela terra e disseram: a terra para a qual fomos a missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Olha que interessante, Caleb falou com o povo: galera, bora lá, a gente vai lutar e vai vencer. Chegou outros israelitas e lançaram uma notícia muito negativa, falando que aquele povo ali era um povo gigante e que eles não tinham condição nenhuma de vencer. Vocês acham que o povo de Israel ouviu quem? Quem tinha uma visão positiva ou quem tinha uma visão negativa? Adivinhem só quem foi que eles ouviram? Exatamente, eles ouviram quem tinha uma visão negativa. Porque a nossa tendência é olhar o lado negativo da coisa. Vocês já pensaram, já pararam para perceber isso? Que a gente sempre olha o lado negativo? Sempre. Fica olhando, assiste as notícias dos jornais e fica ali consumindo e se enchendo de notícias negativas. Sempre quer ver o copo meio vazio. Só que aqui na palavra de Deus, o Senhor nos ensina a gente a olhar o copo meio cheio e não meio vazio, porque Ele está conosco. E o povo de Israel, ouvindo aquilo ali, que a terra era cheia de gigantes, que era cheia de pessoas que poderiam matar eles ouviram aquele que tinha uma notícia negativa. Não ouviu quem tinha notícia positiva. E olha só o que é que o povo de Israel disse. 14:1. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em voz alta, ou seja, desespero. Ouviu uma notícia negativa, o povo já se desesperou. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Olha só. Deus já tinha aberto o mar vermelho para o povo, tinha uma coluna de fogo no deserto, tinha maná todo dia, mas ainda assim o povo acreditou na notícia negativa, começou a gritar de maneira desesperadora. O povo de Israel ficou desesperado, achando que ia morrer ao pisar na terra prometida, sendo que o próprio Deus tinha dito que aquela terra era deles. Então eles se desesperaram e falaram como era melhor. Não era melhor a gente ter ficado lá no Egito? Quantas vezes você acha que é melhor ter ficado onde você já estava? Ficado antes naquele lugar de zona de conforto que você estava. O povo de Israel era escravo no Egito, mas ainda assim eles preferiam ser escravos lá do que viver uma realidade baseada na fé. Uma realidade com fé. Como é com fé? É quando Deus diz: vai, lá eu te mostro. Então o povo de Israel, e talvez você, e talvez eu também, em alguns momentos da vida, a gente quer ver o que é que vai acontecer. A gente quer ter um amparo geral do que é que vai acontecer. Mas não. Deus falou com eles e eles não confiaram. Simplesmente não confiaram e preferiam viver como escravos no Egito. Olha só, preferiam viver naquela situação ruim do que viver as promessas do Senhor, do que lutar por aquilo que Deus deu a eles. Porque se a guerra já era vencida, se Deus falou que aquela terra era deles, se a guerra já estava vencida muito antes de acontecer,
Então eles preferiram simplesmente ignorar que o Senhor já tinha feito, ignorar tudo aquilo que Deus já tinha falado para eles, ignorar todos os milagres e simplesmente chorar pelas cebolas do passado, pelas coisas do passado. Então, olha só o que o Senhor falou. Mais na frente, o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? É quando eu falo, não é o milagre que vai fazer a gente ter mais fé ou acreditar no Senhor, mas é como a gente está ao receber o milagre. É como nossa mente está ao receber o milagre. Se a nossa mente é discípula de Jesus, nós fortaleceremos a nossa fé e sairemos ainda mais forte depois do milagre. Mas se a nossa mente ainda é escrava do pecado, escrava do inimigo, o milagre não vai adiantar. Porque Deus vai fazer um milagre, vai fazer outro, e você vai continuar murmurando. E você vai continuar vivendo naquilo, querendo o deserto, querendo ser escravo daquilo que o Senhor já te libertou. Então aqui Deus fala, quando é que esse povo vai parar de me tratar com pouco caso? Deus já fez tantas coisas na sua vida. Deus já operou tantos milagres na sua vida. E você ainda trata o Senhor com pouco caso. Eu os ferirei com a praga, destruirei e farei deles uma nação maior e mais forte do que eles. E mais na frente, olha só o que o Senhor fala. Eu o perdoei, o Senhor respondeu, eu o perdoei conforme você pediu. No entanto, juro para a glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos, olha só, nenhum dos israelitas que viram os sinais milagrosos do Senhor, que realizei no Egito e no deserto. Vocês lembram da história de Israel, né? Os sinais milagrosos do Egito, as 7 pragas do Egito, o que o Senhor fez através de Moisés para libertar o povo. E no deserto, nenhum deles. E me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi um dia, como juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar e seus descendentes a herdarão. É muito incrível isso, que o que acontece? O Senhor, Ele fez sinais e maravilhas para o povo de Israel. E o povo de Israel ainda assim não cria. Não tinha certeza absoluta no Deus que estava fazendo todos esses milagres para a vida deles. Só que Caleb, aqui fala, Caleb tinha outro espírito. E qual foi o espírito de Caleb? Um espírito de fé, de positividade. O espírito de Caleb era um espírito positivo. Então, porque ele tinha esse espírito positivo de ver as coisas, já ver uma guerra, ele já via que tinha vencido aquela guerra, porque ele sabia em que ele cria, ele veria a terra prometida. E nenhum daqueles que viu todos esses milagres no deserto, todos os milagres no Egito, não herdariam a terra prometida, não chegaram na terra prometida, morreram antes. Então, talvez você não esteja chegando na terra prometida, não esteja chegando no caminho que o Senhor tem para você, porque ainda existe um trabalhar de Deus na sua mente. Você precisa trabalhar a sua mente. Não é o milagre que vai fazer você alcançar a terra prometida. Não é o milagre que vai fazer você alcançar aquilo que você tanto deseja. Não é o milagre, é o Senhor. Se a sua mente estiver condicionada ao Pai, se a sua mente estiver condicionada a ter fé e a pensar de maneira positiva acerca da vida, você alcança a terra prometida. Você chega onde o Senhor quer que você chegue. Porque o Senhor odeia a murmuração. Olha só, até quando esta comunidade ímpia se queixará de mim? Tenho ouvido queixas desses israelitas murmuradores. Digo-lhes, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. E uma certa devocional tá lá no YouTube, sobre apagar, e quando a luz se apaga, eu falei acerca de que tudo que a gente fala na escuridão, a luz o Senhor ouve. Ou seja, tudo aquilo que você profetiza, quando você está no seu momento de murmuração,
no seu momento de tristeza, no seu momento ali que o inimigo está realmente trabalhando na sua mente para que você se sinta um derrotado. Tudo aquilo que você profetiza ali é ouvido e pode acontecer. Que a palavra do Senhor disse isso, o povo de Israel aqui está falando, Deus está falando, eu vou fazer tudo aquilo que eles falaram que iria acontecer. Ou seja, eles profetizaram e aconteceu. Só que profetizaram coisas negativas, coisas ruins, e essas coisas ruins aconteceram. Então precisamos mudar a nossa mente, transformar a nossa mente, renovar a nossa mente, para que a nossa mente para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é a situação que a gente está vivendo. Você já viu gente que vive uma turbulência, mas que está sempre feliz? Vocês conhecem pessoas assim? Que você vê, meu Deus, essa pessoa não passa, ela passa muito mais do que eu e ela está tão feliz. São essas pessoas que provam da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque elas entendem em quem elas confiam. E elas confiam em Deus e não na situação. Independente da prova, nós precisamos ter a certeza em quem nós cremos. Temos que condicionar a nossa mente a isso. A nossa mente é discípula de Jesus. O que é que um discípulo de Jesus faz? Ele segue a Jesus. Então a nossa mente precisa seguir a Jesus. Não é somente o nosso corpo que vai à igreja, é a nossa mente. Precisamos blindar a nossa mente com a palavra de Deus e entender que não é o milagre que vai fazer a gente alcançar a terra prometida. Porque todo aquele povo de Israel que viu os milagres não alcançaram a terra prometida. Mas Caleb, que teve uma visão positiva acerca de tudo, tinha fé em quem ele cria, tinha fé em Deus, esse entrou. Imagina toda uma geração não entrar na terra prometida, porque murmurou, porque não acreditou em Deus, porque o tempo inteiro queria mais milagre, porque o tempo inteiro queria viver aquilo que eles viviam no Egito, aquela escravidão. A escravidão, ela faz isso, ela prende, ela amarra a gente, que é difícil de sair. O interessante é que o apóstolo Paulo, ele escreveu 90% das cartas dele, ele estava preso. O apóstolo Paulo estava preso quando escreveu todas as suas cartas. E nas suas cartas tinha dizendo assim, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo libertou ele. E aí você fala, como é que o apóstolo Paulo está falando sobre liberdade de preso? Como é que isso é possível? Porque a liberdade dele estava na mente. Então, quando a nossa mente é livre, todo o nosso corpo é liberto. Toda a nossa vida é liberta. Então, precisamos libertar a nossa mente. Eu gosto muito de assistir com o meu marido X Factor, que a gente assiste pessoas que cantam, né? Cantam muito bem. Lá nos Estados Unidos, vocês foram Estados Unidos ou na Inglaterra. E aí o que acontece? Um deles passou mais de 30 anos na cadeia. E ele saiu. Ele foi preso injustamente. E aí ele saiu da cadeia e ele estava lá cantando alguns louvores. E perguntaram a ele, como é que você conseguiu sobreviver há tantos anos na cadeia? Ele foi preso jovem e ele já saiu, ele tinha 60 anos de idade. Uma média de 60 anos de idade. E perguntaram a ele, como é que você conseguiu passar durante todo esse tempo são e estava lá louvando ao Senhor? Ele falou, porque o meu corpo estava preso, mas a minha mente estava livre. Então a nossa mente precisa ser livre. Com a mente livre, nós provamos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não adianta a mente aprisionada, você vai enxergar o mundo da maneira pior possível. Às vezes a sua situação pode ser ruim, mas acredite, se você estiver enxergando na ótica do inimigo, essa situação é 70 vezes pior. Mas se a gente conseguir enxergar na ótica como discípulos de Jesus, aquela situação que a gente está vivendo, ela se transforma diante dos nossos olhos. Você já percebeu que quando você vai para o trabalho, retada porque vai para o trabalho que você não gosta, fazer o que você não gosta? Você já percebeu que quando você já sai de casa murmurando
o dia é muito pior. E às vezes quando você está fazendo a mesma coisa, mas de boa vontade, as coisas não melhoram, parece que flui. Então, quando a gente faz as coisas com a nossa mente de boa vontade, com uma alegria, independente do que seja, tudo ao nosso redor muda. Então a nossa série dessa semana, que são 5 maneiras de renovar a mente. A primeira forma da gente renovar a nossa mente é parar de esperarmos o milagre para mudar de ideia. Precisamos parar de esperar milagres para mudar de ideia, para mudar a nossa mente. Ah, não, eu só vou mudar depois que isso acontecer. Quando isso acontecer, aí eu vou mudar. Não! A mudança é hoje, na situação que você está hoje, como você está hoje. Transforme a sua mente. Você vai provar dos milagres do Senhor. Mas quando você, primeiramente, transformar a sua mente em uma mente de gratidão, uma mente de fé, uma mente positiva diante da vida, aí sim você vai provar. Porque com a mentalidade que você pode estar nesse momento, o milagre pode até chegar, mas você não vai reconhecer que foi o milagre do Senhor. Você vai pedir mais, vai ficar pedindo mais e mais e mais e mais. Então, se você parar de culpar suas circunstâncias por seu pensamento negativo, Deus começará a trabalhar com você de uma maneira poderosa. Então vamos transformar a nossa mente? Vamos olhar as circunstâncias de uma maneira mais positiva? Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que vocês podem provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus se simplesmente mudarem a mentalidade de vocês? Então nosso decreto de hoje é: eu tenho uma mente positiva. Tudo que você vê, tenta colocar com positividade. Vai lavar os pratos? Olha aquilo ali de uma maneira positiva. Vai para um trabalho que talvez é o que você não gosta hoje? Olha de maneira positiva. Não fique esperando o milagre do emprego dos sonhos para viver a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor. Você não vai viver o milagre se você não enxergar que o que você tem hoje de maneira positiva, de que você já é mais do que vencedora. O mesmo sol que derrete o gelo também endurece o barro. Isso é uma frase. E os milagres são a mesma coisa. Para aqueles que têm fome da palavra de Deus, os milagres ajudam a fé. Mas para aqueles que estão recusando a palavra de Deus, a palavra de Deus tem domínio sobre as suas vidas, milagres nunca são suficientes. Então que você tenha uma mente positiva, mediante daquilo que está acontecendo com você, mediante as suas circunstâncias, mediante a tudo. Você vai ver o milagre do Senhor, pode ter certeza. Mas quando a sua mente estiver condicionada a crer em Deus acima de qualquer outra coisa. Você quer ser como um Caleb, que viu a cidade e creu antes mesmo de chegar lá, queria vencer a guerra? Ou você quer ser como o povo de Israel, que acreditou nas notícias negativas, se desesperaram e quiseram voltar para o deserto? Existem 2 caminhos. Eu prefiro o caminho de Caleb, ter uma mente positiva e crer que essa batalha já está vencida. Amém, poderosa? Vou escrever também aqui o meu decreto. Eu tenho uma mente positiva. Eu tenho uma mente positiva. Que nós possamos ter uma mente positiva, voltadas para o Senhor. A nossa mente não é mais escrava do inimigo. Não é mais um chão para o inimigo ficar pisando. A nossa mente é discípula de Jesus. E o que é que um discípulo de Jesus faria? Coloque a sua mente para pensar aquilo que Jesus faria. Que tudo na sua vida vai mudar. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa é a primeira devocional da nossa série, que termina na sexta-feira, as 5 maneiras de renovar a sua mente. E a primeira é: não espere pelo milagre para mudar de ideia. Tá bom, poderosos? Deus abençoe muito vocês e até amanhã. Essa live vai ficar 24 horas no perfil
E depois vai estar lá no YouTube, tá bom? Para vocês acompanharem. Tem várias séries lá no YouTube, inclusive já estou colocando uma nova série lá sobre provérbios também. Todos os dias estou colocando uma devocional lá sobre provérbios no YouTube. Então vá acompanhando simultaneamente. Toda vez que você está precisando de uma palavra de ativação na sua vida, pode entrar lá no canal Missa Magalhães, tá bom? Deus abençoe vocês. Um grande beijo e até amanhã.